A paz do Senhor, meus irmãos. O filho é igual com o pai. Esse é o título da lição de número 6. A paz do Senhor, pastor Adolfo. Pastor Hércules, aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Que alegria, né? Partimos já para a lição de número 6. Que bênção, hein, pastor? Com certeza, vamos avançando já pelo mês de fevereiro. Janeiro já foi. Como a gente disse na primeira aula, quem está olhando para o tempo para semear não vai ter o que colher, porque o tempo está passando rapidamente, né? Voando. Esta é a verdade. Nós temos que estar atentos a isso. Então vamos lá, a lição de número 6. Presencialmente esta aula será ministrada dia 9 de fevereiro e nós desejamos que, obviamente, a aula que os irmãos terão aí em vossas igrejas seja um tempo de bênção, de aprendizado, de crescimento na presença do Senhor, não é? Vamos aqui então, meus irmãos, para o texto áureo desta lição, que está em Hebreus capítulo 1, verso de número 8, e diz assim: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse é o texto áureo da lição, que segue com a verdade prática, que diz o seguinte: o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Olha só, a verdade prática já traz esclarecimentos aí para nós a respeito daquilo que nós vamos estudar. Não sem antes lermos o texto de João, capítulo 10, versículos 30 até o verso de número 38. Essa é a leitura bíblica em classe. Nós convidamos você para tomar a sua lição, e se você não tem, adquira, porque o assunto é importantíssimo, mas ainda assim tome a sua Bíblia. João 10, 30 até o 38, pastor Adolfo. Muito bem, o Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 30, diz assim: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por que dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Glória a Deus, olha só que bênção. Nós vamos ter aqui esta lição de número 6. Nós temos 3 tópicos na lição. No primeiro, o objetivo é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Já no segundo tópico, nós vamos refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E no tópico terceiro, nós vamos exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Então, fique ligado, fique atento, porque a aula será, com certeza, uma grande bênção. A CPAD está sugerindo aqui os hinos 145, 277 e o hino 400 para o devocional deste culto da Escola Bíblica Dominical. Então, está aí boas opções que, inclusive, tem a ver com o conteúdo proposto pela lição, pela aula. Aqui é a lição de número 6. Agora vamos aqui com o pastor Wilson, a definição da palavra-chave unidade, uma vez que a proposta é que o Filho é igual com o Pai. Isso. Esta unidade. Vamos lá. Muito bem, definição geral da palavra unidade, né? Qualidade ou estado de único, de não poder ser dividido, como sinônimo, singularidade, unicidade. Agora tem uma questão aí também, unidade com relação à igreja. Essa palavra aparece muitas vezes. Unidade com relação à igreja. A Bíblia refere-se à importância da cooperação e harmonia entre os membros da comunidade cristã. Agora, e na doutrina da Trindade, a unidade se refere à ideia de que Deus é um, mas se manifesta em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo. E eu marquei aqui ainda, a unidade entre Deus e o Filho é parte da doutrina cristã da Trindade, que diz que Deus é uma unidade de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante, pastor, que nessa aula é com relação a Deus Pai e Deus Filho. Agora sempre, claro, está envolvido o Deus Espírito Santo, a Trindade está. Exatamente. Glória a Deus. Irmãos, vamos seguindo aqui então, com a introdução, ou vamos fazer aqui uma colocação antes, né, da introdução. Nós estamos procurando sempre melhorar, não é? E nesta ênfase, nós, a partir da lição de número 4, nós passamos a disponibilizar comentários, estudos adicionais sobre o conteúdo da lição, sobre o assunto, sobre o tema, não é? Para os irmãos fazerem download, e esses estudos estão disponibilizados logo na descrição. Então, quando você está assistindo a aula, logo abaixo ali tem a descrição. Se não estiver aparecendo, tem ali um mais, você clica no mais, aí vai abrir toda a descrição. E logo no início você já tem um link para você fazer download dos comentários. Na lição 4 e 5, nós colocamos vários arquivos para download, para os irmãos terem os estudos. Desta feita, na lição de número 6, eu fiz aqui uma mudança. Será em um único arquivo. Então, neste comentário da lição de número 6, que vocês terão para download, nós vamos ter aqui a aplicação e explicação a respeito de termos que estão na lição. Sinonímico, clareza meridiana, deidade, o Filho é Deus, Filho unigênito, boticários, subordinacionismo, islâmico, Maomé e Alcorão. A respeito dessas palavras que eu destaquei aqui, quando vocês fizerem download, vocês vão verificar que eu coloquei essas explicações como notas de rodapé no arquivo, que é um arquivo de Word para ficar fácil, porque daí todos conseguem abrir, não é? Está ali. Depois, na sequência, nós colocamos os estudos complementares sobre os assuntos e temas que estão apresentados na lição. Então aí nós vamos fornecer para os irmãos um estudo adicional, complementar, com o tema A Deidade de Cristo e a Igreja, conforme a visão pentecostal das Assembleias de Deus. Vamos falar então, entendendo a nossa visão pentecostal sobre a Deidade de Cristo e Igreja. Depois nós fizemos também um estudo complementar sobre o tema Jesus é Deus, que vai sempre acrescentar aquilo que já está na lição. Depois também nós ampliamos o comentário, porque na lição, no tópico 2, fala a respeito do subordinacionismo, porém os irmãos vão entender comigo que o assunto, o espaço até da lição é pouco, não é? Então nós fizemos um estudo complementar a respeito da heresia do subordinacionismo. E aí depois ainda fizemos uma ampliação do conceito e também a refutação ao subordinacionismo e por fim sobre os testemunhas de Jeová. Este tema sobre as testemunhas de Jeová é inclusive material retirado do nosso módulo do curso de Teologia, do Teologia Sistemática 5, onde o assunto é heresiologia. Nós destacamos o tema que está ali no livro de heresiologia, sobre as testemunhas de Jeová, e disponibilizamos aqui para os irmãos. Então veja, nós temos aqui bastante conteúdo para que você, além daquilo que nós vamos comentar aqui, não é, na aula a partir de agora, você tenha também fontes complementares para você enriquecer ainda mais o seu conhecimento a respeito do tema, e se você é professor, para que você tenha melhores condições de ensinar a respeito do tema. Essa é a nossa proposta aqui e esperamos que estejamos alcançando o alvo. E, como sempre dissemos aqui, pastor, nós estamos sujeitos a sugestões. Sim. Às vezes você tem uma sugestão e você acha que não é válida, mas você compartilha com a gente, porque pode ser válida e a gente pode utilizar-se dela para melhorar. Se for para melhorar, meus irmãos, a gente acata, porque uma das coisas que a gente aprendeu é ser simples, não é? E também estar prontos para críticas que sejam construtivas. Então, vamos lá, porque queremos fazer o melhor. Glória a Deus. Vamos então, meus irmãos, aqui já para a introdução, não é? A introdução da nossa lição de número 6. Esta porção bíblica do Evangelho de João, e nós temos lido aqui, o pastor Adolfo leu, não é? João capítulo 10, versículos, do versículo 30 até o 38, é uma das mais contundentes passagens bíblicas que vem para mostrar que o Filho, Jesus Cristo,
é igual ao Pai. Afirmar então que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo, e é aí que surge a heresiologia, não é? A heresia, na verdade. O embate então de Jesus com os religiosos do templo lá em Jerusalém, ele mostra, ele revela, deixa muito claro esta verdade. E é isto que a presente lição pretende mostrar, explicar com os sólidos fundamentos escriturísticos, ou seja, com base bíblica, você vai aprender exatamente a respeito deste assunto. E nesse sentido, então, nós já vamos caminhar aqui para o tópico primeiro da lição, e o tópico primeiro da lição traz exatamente esse aspecto, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Você fique atento, porque o pastor Adolfo já vai abrir aqui os comentários a respeito desse assunto, falando sobre a ideia de filho. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1, ideia de filho. Pastor, antes tem aqui, o filho é igual ao pai. Eu procurei aqui o título, o filho é igual com o pai. A palavra igual tem origem no latim aequales, que significa que algo tem o mesmo valor, mesma grandeza, mesmas características, mesma força, os mesmos atributos, ou seja, não tem diferença. Portanto, a aula de hoje nós vamos provar isso através da palavra de Deus, a deidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, a ideia de filho. Nós vamos ler algo aqui também, pastor, interessante, que quando fala-se, fulano é meu pai, nós temos uma ideia. Agora, qual era o contexto da época em que foi escrito? Muitas vezes nós erramos, pastor, em não conhecer a cultura da época, qual era o contexto da época. Por isso que é interessante, nós temos aí no curso médio a cultura bíblica, e é interessante que nós tenhamos acesso à cultura bíblica. Jesus era judeu, obedeceu todas as leis, nasceu e cresceu sob a lei judaica. Então é interessante nós termos esta noção, e nós vamos entender isto agora do que eu estou falando, né? O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai, mas aí não é mera aparência, olha como ele parece com o pai. Nós vamos entender isso lá em Mateus, né? 23 e 29, diz lá, olha, Mateus 23 e 29, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E olha o 30, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Mas olha o versículo 31, assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eles estão afirmando, foram sim os nossos pais. Mas em que sentido? Nós vamos entender agora. Veja bem, continuando a leitura da nossa lição, uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Aí é que está, tá bom? Isto pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Esse paralelismo é muito usado aí nas poesias, principalmente nos salmos. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Na realidade, aqui está falando da natureza mortal do homem. Ele somente dá, no segundo ponto, um ênfase a essa humanidade. Agora, veja bem, esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete este pensamento em outras palavras, ou seja, ele dá maior ênfase à primeira colocação que ele fez. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Então veja bem, outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mateus 23 e 31 diz lá, olha, assim vós mesmos testificais que sois filhos que mataram os profetas. Agora, o que ele quis escrever aqui, olha, em Mateus 23, do 29 a 31? Jesus descreveu os ouvintes como participantes da mesma natureza. Veja bem, os seus pais foram maus,
E vocês também Também são. são. É isso, o ênfase aqui está isso, vocês confessaram. Então a natureza é má, vocês são parecidos aí em natureza com os seus pais. Aí vai aparecer uma questão aí, que eles ficam revoltados e tentam apedrejar Jesus, nós já vamos entender isso aí. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais, ou seja, a mesma natureza, né? E a natureza, vamos dizer assim, e a natureza má. Quando o outro ponto, pastor, o outro slide, o significado teológico, agora indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. Então, quando foi escrito isto aqui, olha, Jesus falou, ele é meu pai, nós vamos entender isso agora com mais profundidade. Jesus mesmo disse, eu saí e vim de Deus. Eu trouxe até uma colocação aqui, a essência, não está na lição, a essência ou natureza de Deus é o que Deus é. Então, quando dizemos que o Filho, o Pai e o Espírito Santo têm a mesma essência, significa que juntos eles são o único Deus verdadeiro. Então nós temos que entender ao longo dessas aulas que nós estamos ministrando que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm a mesma natureza, a mesma essência. Aí se refere a âmago, a fundamento, a intimidade. Então quando eles falam essa ligação, que muitas vezes é difícil de entender, nós entendemos isso, que nós ministramos a aula sobre a Trindade, nós temos aqui o que Deus nos indica através da sua palavra, e tem sim uma dificuldade de entender plenamente o que é a Trindade. Se alguém entender plenamente o que é a Trindade, Deus deixa de ser Deus, porque Deus não pode ser compreendido, porque nós somos limitados, como vamos entender Deus na sua plenitude? Embora nós consigamos comprovar exaustivamente que a Trindade está presente na palavra de Deus. Agora tem uma outra colocação aí, quando diz assim, lá em João 8,42, temos ali, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí, vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E eu trouxe aqui esse versículo na Bíblia literal de texto tradicional, fica bem claro. Disse Jesus, se Deus era o vosso Pai, certamente me amáveis, porque eu saí e sou chegado. Ou seja, ele está dizendo assim, eu sou proveniente, eu vim de dentro de Deus. É profundo, então, quando nós entendemos essa colocação. Porém, não tenho vindo proveniente junto de mim mesmo, mas Ele me enviou. Quando fala Ele me enviou, eu saí dele. Não é assim, ó filho, você vai. Não é assim desta maneira. Eu sou Deus e saí de Deus. É como se ele falasse desta maneira. Então é bem profundo quando estudamos essa questão aí. João 16, 28, que está aí na nossa lição, saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Agora, veja bem, na nossa lição diz assim, quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, lá em João 5 e 17, né? Até trouxe uma colocação, pastor, essa correlação a João 5,17, o versículo 17 é uma declaração importante do que Jesus ensinou sobre a sua própria natureza e a sua relação com Deus. Ele está afirmando que a sua obra é semelhante à de Deus, ele é igual a Deus. Assim como Deus trabalha por toda a eternidade, Jesus também trabalha. Então ele está falando, meu Pai está trabalhando e eu também. Ou seja, aí nós entendemos essa unidade, essa mesma essência. Ele não está falando só, meu Pai está trabalhando lá nos outros planetas, e não é a mesma essência, eles estão coligados. É uma colocação interessante. Estava declarando que Deus é seu Pai, no entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí sim que eles ficaram revoltados. Ele é o meu Pai. Ou seja, eles viram Jesus dizendo assim, eu e o Pai somos um.
são a mesma essência. E diziam, tá aí, ó, olha aí o blasfemo. Vocês estão entendendo a colocação de pai na época em que foi escrito? Isto é muito importante nós compreendermos isso hoje. Quando ele diz assim, ó, eu sou igual a Deus, olha aí, onde já se viu, ele está dizendo que é Deus também. Então, neste tempo em que foi escrito esse contexto, nós devemos entender isto, que é muito importante para entendermos o início desta lição. Muito bem, a clareza meridiana é a maneira que tem de deixar, evidenciar aquilo que é óbvio, né? É o que aconteceu ali, exato. Essa colocação está sendo feita ali. A respeito da deidade, meus irmãos, vocês vão ter condições de, acompanhar isso no estudo complementar da lição. Deidade de Jesus é a crença de que Jesus é também divino, ou seja, divino, sagrado e alvo de adoração. A palavra deidade, ela vem do latim deitas e significa divindade. A deidade é a fonte de toda a vida e a autoridade máxima sobre o universo. Isso, Deus e Jesus, não é? A compreensão da deidade é fundamental para a fé cristã. E aí nós vamos mencionar algo que nós já falamos na segunda lição, na verdade, que foi a respeito do concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325. A igreja declarou que Jesus é gerado e não feito, e que a sua natureza divina é da mesma essência do Pai, que complementa aquilo que o pastor Adolfo já explicou aqui anteriormente. A divindade de Jesus é comprovada no Novo Testamento, por exemplo, no o texto de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus aceitou a adoração dos seres humanos, mas disse que a adoração pertence exclusivamente a Deus. No céu, Jesus recebe a adoração e o Pai mandou que os anjos o adorassem. Então veja aqui a complementação do significado de deidade. Jesus aqui, de uma forma muito óbvia, muito clara, quando cita, não é, nesses textos de João 8,42, 16, 28, 5 e 17, também e 18, ele deixa muito claro, muito óbvio essa questão a respeito do tema da sua deidade. Jesus, o subponto 3, né, fala a respeito que o Filho é Deus, ou seja, Jesus é Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. Nós trouxemos no comentário da lição um adendo a respeito dessa expressão, o Filho é Deus. Nós tratamos a respeito do tema, né, a respeito da palavra de Deus, a respeito do verbo. Então vai trazer aí uma amplitude maior para os irmãos a respeito dessa expressão. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo, porque é do Pai, não é? Vem do Pai. Esta verdade está ainda mais clara na Bíblia do que o sol que ilumina no meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates a respeito do tema. O texto sagrado, e aí nós retornamos para o texto que é, na verdade, o texto áureo, né, da lição, Hebreus capítulo 1 e o verso de número 8, ele nos traz esta clareza. Veja que diz o texto: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esta expressão aqui do texto de Hebreus 1:8 é o mais crucial, porque ele traz uma citação direta àquilo que está escrito no Salmo de número 45, os versículos 6 e 7, que diz assim, ó: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas, diz o verso 7, tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, o texto de Hebreus 1:8, ele faz direta citação a esse texto do Salmo 45. E aqui nós temos que prestar atenção exatamente nas passagens que são conhecidas, ou que são mais conhecidas, não é, dos nossos irmãos, do nosso povo na igreja. E uma dessas referências é exatamente esse texto do Salmo 45, os versículos 6 e 7. E aí, meus irmãos,
a gente olhando exatamente para esse texto, alguém pode se perguntar assim, mas que história é essa? De que o Deus do versículo 7 está ungindo o Deus do versículo 6. Porque se você presta atenção, é referência a Jesus e a referência ao próprio Deus. Ó, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça, aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. E aqui está falando da unção de Jesus. Então o próprio Deus ungiu Jesus. E aí, essa é a pergunta que está aqui no Salmo. E isso é que tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, porque eles não aceitam, não é, a ideia de que Jesus e Deus são uma unidade. Mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nesta passagem, é uma referência ao próprio Jesus Cristo. Então, a explicação que nós temos aqui, essa que está em Hebreus capítulo 1, versículo 8, trata-se do relacionamento que acontece naturalmente entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é uma unidade plural, porque aí não é Ele só, mas é Ele, é o Filho e também é o Espírito Santo. Mas o alvo e o propósito da nossa lição aqui é tão somente reafirmarmos que Deus Pai e que o Filho unigênito Jesus Cristo são uma unidade, uma única pessoa, é a divindade na sua essência. É isso que nós temos aqui nesse subtema aqui da lição, o Filho é Deus. E depois vocês vão ter condições de estudar aí o comentário que nós deixamos também na lição para você fazer download, não esquecendo que está aqui na descrição do vídeo. Já aproveita, meu irmão, e se inscreve no canal, porque se você ainda não está inscrito, você já está perdendo. E compartilhe com outros irmãos, porque se vocês observarem ali, a partir da nossa lição de número 3, nós mais que triplicamos a quantidade de acesso, de visualização às nossas aulas, mas isso certamente é trabalho que os irmãos têm feito, compartilhando as nossas aulas, compartilhando a respeito do canal e sendo também canal de bênção para os irmãos. Vamos encerrar aqui então o tópico primeiro. A doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e o seu Filho unigênito. Nós vamos rapidamente aqui para um intervalo e vamos voltar. E quando nós retornarmos aqui, nós já vamos para o tópico 2 da lição. E o tópico 2 da lição, nós vamos falar exatamente, deixa eu mudar a página aqui, a heresia do subordinacionismo é o assunto que nós vamos tratar depois do intervalo. Lembrando que nós temos também um comentário aí na lição sobre o Filho unigênito, o único que foi gerado e não criado. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Pastor Adovilson, tópico 2 da lição, a heresia do subordinacionismo é o assunto que nós vamos abordar aqui agora. E já começamos no subponto 1, falando mal
a respeito de Orígenes. Sempre tem aí alguém que traz aí algumas heresias, né? A gente não pode deixar passar. Exatamente. Né? Agora temos aí o tópico 2, o subponto 1. Orígenes é um dos pais da igreja, né? Eu marquei aqui. Nasceu de pais cristãos em 185, 186 da nossa era, provavelmente em Alexandria. Era escritor cristão de vasta erudição, de expressão grega, inicialmente com ação em sua cidade natal. Estudou letras e aprendeu de cor textos bíblicos com seu pai, que foi morto por ocasião da repressão do Império Sétimo Severo as novas religiões. Agora, ele traz essa ideia, é aquilo que nós falamos nas aulas anteriores, alienado à palavra de Deus, as pessoas criam heresias aí das mais diversas. E agora eles estão falando assim, olha, que Jesus é subordinado, ou seja, tirando aí, eliminando a deidade de Jesus. Jesus não é Deus. Então está aí na nossa lição, o subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai, ou um Deus com D minúsculo secundário, ou menos divino que o Pai. Agora, essas colocações, como já falei, heresia, né? Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Lá em 185, 254, foi o seu principal mentor, quem é? Orígenes. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordos e contrário à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos com seus ensinos. Agora veja bem, sempre surgirão essas heresias, lógico, disseminado por essas seitas. E sempre vai ter alguém que vai aceitar esse tipo de heresia. Agora, veja bem, por isso que nós louvamos a Deus pela Bíblia Sagrada. Tudo nós temos aqui para se defender, para refutar essas seitas. E diz ali também, olha lá, nas controvérsias em Niceia, veja bem, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base. Está aí, ó. Como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes, quer dizer, uma miscelânea de ideias infundadas. Segundo os seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, ou seja, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Nós temos aí, pastor, Pai, Filho, Espírito Santo, quando nós falamos, pode notar, nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo. Parece haver aí uma hierarquia, né? O Pai é superior, o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Então eles tinham essa ideia, sendo que quando nós falamos em Deus, nós estamos falando em Jesus, e quando nós falamos em Deus, Jesus, o Espírito Santo, aliás, tem um símbolo interessante para representarmos essa trindade na sua essência, que é aquele triângulo entrelaçado, é a mesma pessoa. E alguém pode pensar assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Representa a hierarquia, que não existe essa hierarquia. Eles são todos iguais, né, na sua essência. É isso que nós devemos entender. Aliás, nós temos aqui, no entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Lá em Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as ações, batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, pressupondo três pessoas, tá certo? Lá em 2 Coríntios 13 e 13, diz assim, aliás, tem umas Bíblias que encerram ali no 13, outras vão até o versículo 14, não se preocupe com isso. Tem algumas Bíblias que o que está escrito, ó, 2 Coríntios 13, 13, todos os santos vos saúdam. Algumas Bíblias, parte do versículo está incluído no versículo 12, tá certo? E no versículo 13 está escrito assim, a graça do Senhor Jesus Cristo. Aliás, a gente orienta os alunos que estão começando a impetrar a bênção apostólica no final do culto, enfim, que a ordem é esta, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.
e amém. Então a Bíblia revela através desses pequenos, além de muitos outros, a igualdade das três pessoas. Alguém poderia supor aqui, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, mas e a hierarquia? Não, aqui não temos. Eles são a mesma pessoa em essência, colocando Jesus, Cristo, né, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Que nós possamos entender isto nesta aula, viu, pastor Hércules? Maravilha, meus irmãos. Então vamos seguindo aqui já para o subponto 2 da nossa lição, que trata do período pré-niceno. O subordinacionismo foi, nos séculos 2 e 3, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Então, nessa tentativa de comprovar o monoteísmo, tiraram Jesus fora, porque daí não seria monoteísmo na visão deles, mas na visão que prevaleceu e que segue até hoje, Jesus e Deus são uma única, são uma unidade. Então preserva-se o monoteísmo, assim como a religião cristã, que é monoteísta porque tem um único Deus, não é? Os seus expoentes, ou aqueles que faziam a defesa, não é, deste pensamento, eles consideravam Cristo como Filho de Deus, e nesse sentido eles afirmavam que Cristo era inferior ao Pai. Então é isso que trata o subordinacionismo, que vocês terão um comentário aí para que vocês possam fazer download e aprofundarem a respeito deste assunto. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. Isso eles afirmavam. E isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens que estão no Evangelho. No comentário que você vai fazer download aí, assistindo a nossa aula, você vai ter inclusive os textos que eles usavam para fazer essa defesa. E obviamente nós já colocamos ali também a refutação dessa má interpretação que fizeram a respeito destes temas e destes textos. Prosseguindo, pastor Wilson, os métodos usados pelos subordinacionistas. Pastor, entendendo também que quando Jesus, em algum momento, ele fala sobre Deus, nós temos que entender isto, querido, da forma humana. Ele está na sua forma humana, ele encarnou, enfim. Então é um assunto extremamente delicado e nós temos como comprovar isso na palavra de Deus, tá certo? Tem alguns momentos que ele fala alguma coisa, mas na sua condição humana. Agora nós vamos entender também que ele é 100% homem e 100% Deus. Aí que traz uma certa confusão. Mas é que ele está falando assim, como que ele não é subordinado? Não é. Então nós temos que entender essa condição humana de Jesus em certos versículos registrados na palavra de Deus. Agora veja bem o tópico 2, o subponto 3, métodos usados por esses subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus, tá certo? Eu trouxe algo aqui que não está aí na nossa lição. A doutrina que explica a natureza de Jesus Cristo, que é 100% homem e 100% divino, chama-se a união hipostática. O que é isto? A união hipostática é um termo técnico da teologia cristã que descreve a união das duas naturezas de Jesus em uma única pessoa. A palavra hipostática vem do grego hipostasis, que significa substância. A união hipostática ensina que Jesus é a única pessoa com duas naturezas, a divina e a humana, que não se misturam ou enfraquecem. Jesus é Deus verdadeiro e homem verdadeiro, com alma racional e corpo. Nós temos que entender esta condição de Jesus também em alguns textos em que se registra aquilo que que Jesus fala, não é mesmo? Agora, veja bem, voltando aqui para a lição, somente ele é assim. Ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Romanos 1, diz lá, Romanos 1, versículo 1 em diante. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. 3. Acerca de seu filho que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne. 4. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então veja bem, só ele possui essa natureza, como que ele foi gerado através do Espírito Santo, enfim. E o 9,5 diz assim, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ao mesmo tempo que fala da humanidade, fala da natureza divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, os subordinacionistas pinçam as Escrituras aqui e ali. Isso é um erro grave. Eles pegam um texto aqui, texto ali, sem se preocupar com o contexto, não é? E se utilizam das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus, Jesus, o Deus igual ao Pai. Então, aí é fácil de criar uma heresia, não é? Eles simplesmente isolam versículos. Infelizmente, isso está acontecendo nos dias de hoje. Sempre nós comentamos isso com o aluno. Não isole versículos, se preocupe com o pré-texto, o texto e o pós-texto, ou seja, todo o contexto. E neste tempo, isolava algum versículo. Olha como que ele está falando, significa que ele é subordinado, que ele é menor. E isso não pode ser feito, é o que fariam na época. Aliás, faziam maior interpretação totalmente equivocada para chegar nessas conclusões absurdas. Com certeza. O subordinacionismo, embora tenha sido rejeitado oficialmente, a sua influência ainda é percebida em debates contemporâneos sobre a natureza de Deus e as funções de cada uma das pessoas da Trindade. Alguns grupos religiosos modernos, como Testemunhas de Jeová, defendem visões semelhantes ao do subordinacionista ariano. Aí, meus irmãos, veja só, João 10,30 diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Jesus fez essa afirmação, afirma a unidade essencial que existe entre o Pai e o Filho. Filipenses capítulo 2 e versículo 6, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo a que se devia apegar. Veja, mostra que Cristo possui igualdade com Deus Pai em essência, mas voluntariamente assume um papel de servo. Já o texto de Hebreus 1 e 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Refuta a ideia de subordinação ontológica ao destacar a essência divina plena do Filho, ou seja, na sua essência, diz o texto de Hebreus 1:3, ele é a expressão exata do Pai. Aí quando nós falamos a respeito da unidade e coeternidade com o Espírito Santo, Atos 5:3, o episódio de Ananias e Safira, o texto diz assim, Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Foi o que está no texto. A sequência diz assim, não mentisses aos homens, mas a Deus. Ou seja, o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. Já o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios 2, versículos 10 e 11, diz assim, ó, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem é que sonda? O Espírito, porque ele e Deus são uma unidade, são a mesma pessoa. Aqui reflete então a consciência do Espírito Santo, atributo exclusivo de Deus. Embora as pessoas da Trindade tenham funções, não é, distintas, isso não implica subordinação em essência. João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O que é que esse texto de João 14:26 mostra? As distinções funcionais, funções, não desigualdades. É um único Deus. E para encerrar aqui, João 5:9,
o filho nada pode fazer por si mesmo, mas somente aquilo que vê o pai fazer. O que é que este texto nos reflete? A submissão voluntária de Jesus Cristo na encarnação, sem negar a sua igualdade essencial com o Pai. Então nós vamos ter aqui a consubstancialidade do Pai com o Filho, com o Espírito Santo, que são eternos e não criados, e ainda que são igualmente divinos, sem nenhum tipo de hierarquia. O subordinacionismo, meus irmãos, é incompatível com as Escrituras. E assim está também incompatibilizado com as Escrituras aqueles que defendem e que praticam os seus ensinos. A teologia cristã ortodoxa não ensina o subordinacionismo. A Bíblia sustenta que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham da mesma essência divina, ainda que exerçam funções distintas na economia da salvação. Então veja que coisa nós temos aqui, e isso você vai ter acesso aqui ao fazer download do estudo complementar desta lição, que certamente será de grande valia para a sua vida, para o seu aprendizado. O subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Assim nós encerramos o tópico 2 da lição, porque é isto que o subordinacionismo ensina é uma heresia. E nós vamos ver agora aqui quem são os grupos que defendem, não é, esse pensamento subordinacionista, e vamos refutá-los também em nome de Jesus. Então nós vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguazinha aqui, e nós já vamos voltar para prosseguirmos com o estudo. E você que não está inscrito, se inscreva. Aproveite aí rapidamente, compartilhe, coloque, né, o link da nossa aula nos seus comentários aí, nas redes sociais, enfim, para que outros irmãos também tenham acesso. Até mais! Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia, onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Muito bem, meus irmãos, tópico 3 da lição, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Quais são as religiões, as seitas, não é, que ensinam esta heresia e que defendem esta heresia. Vamos começar aqui então, no contexto islâmico, com o pastor Adolfilson. Tópico 3, o subponto 1. Veja bem, queridos, primeira colocação, os islamismo, né, ou os islãs, né, não considera Jesus como Filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nós temos aí uma colocação também. O Deus dos muçulmanos é Alá. Olha o que eu trouxe aqui. Alá não é o Deus da Bíblia. Eu vou repetir. Alá
não é o mesmo Deus da Bíblia. E eu trouxe aqui uma colocação. Alá não é um Deus pessoal, santo ou amoroso. Pelo contrário, distante e indiferente mesmo de seus adeptos. Suas ordens expressas no Alcorão, que é a literatura que eles usam, são imperativas, injustas e cruéis. Segundo Maomé, ele é autor do bem e do mal. Num dos anais que descreve as mensagens de Alá para Maomé, ele diz: constatarás que os piores inimigos dos fiéis entre os humanos são os judeus e os idólatras. Surata, capítulo 5, verso 80. Então veja bem, nós comprovamos aqui, neste momento, tire isso da cabeça, Alá não é o mesmo Deus que nós pregamos através da Bíblia Sagrada. E além disso, eu trouxe aqui, os muçulmanos creem que os personagens bíblicos, Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, Moisés, Jesus, entre outros, eram muçulmanos. Sura 2, capítulo 2, verso 136. Agora veja bem, se Alá do Alcorão é o mesmo da Bíblia, ficamos então com o dilema de como pode um Deus triuno, unidade composta, ser o mesmo Deus que não é triuno, que é a unidade absoluta que nós estamos falando de Alá. Os muçulmanos resolvem esse problema negando a autenticidade da Bíblia e se apoiando nas instruções do Alcorão. Portanto, que fique bem definido isto. Agora, voltando aqui para a lição, veja bem, nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro desta doutrina, não é mesmo? Que dizem lá que Jesus não é Deus, mas sim o Messias e um profeta. Quando lemos em 1:21 de Efésios, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, falando de Jesus. E temos aí uma referência bíblica, Filipenses 2:8 e 11 a 11, diz lá, Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E olha o versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, essas heresias não suportam a mínima refutação bíblica, ok? Vamos mais adiante aqui no texto. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isto com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima, conjugal entre Deus e Maria. Então veja bem o contorcionismo que eles fazem. Aí diz lá, teve um relacionamento. Se esforça então, muito para torcer a verdade. Exatamente, precisa de muita fé para crer nisso. É uns absurdos que eles criam para distorcer o que realmente a palavra de Deus diz. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam este absurdo, lá em Judas 10 e 10, não é? Estes, porém, falam mal dos que não sabem, e o que naturalmente conhece como animais irracionais, nisto se corrompem. Eu trouxe uma colocação assim, quanto menor a nossa dependência de Deus, maior será a nossa dificuldade em entender as coisas de Deus. É o caso desse povo, não depende de Deus e facilmente se desviam por caminhos que realmente são ideologias humanas. Esses mestres estavam totalmente alheios à vida de Deus, por isso eram ignorantes, sem conhecimento, e por isso blasfemavam de tudo. Eram tão insensíveis que nem mesmo as coisas naturais ou as de alcance comum eram por eles compreendidas. Por isso, são chamados aqui de animais irracionais, ou bestas. Eram, na verdade, ainda piores que os animais racionais, pois os tais agem geralmente por instinto natural e por isso são previsíveis. Aqueles, no entanto, eram totalmente imprevisíveis na prática do mal. Agora, eles afirmam, olha aí, os líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Eu fico pensando onde eles encontram tanta contrariedade para defender heresias que não têm fundamento nenhum. Agora, lamentamos dizer
que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Lá em Marcos 5,7, nós conhecemos a passagem, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E eu trouxe aqui uma colocação sobre esse versículo. Este versículo, em particular, destaca a reação do espírito imundo quando Jesus o confrontou. O espírito demoníaco reconheceu Jesus como o Filho de Deus e temeu seu poder e autoridade. Até os demônios creem que Jesus é Filho do Altíssimo, conforme nós falamos aqui no começo. Mesma essência, mesma autoridade, mesma natureza. E esse povo aí não reconhece. Estão perdendo para os demônios. Até o demônio, né? Reconhece e eles não. Tem mais lá. Muito bem, seguindo em frente, no contexto islâmico ainda, a expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Nós comentamos sobre isto, não é? No início desta aula. Eu trouxe aqui uma colocação. A afirmação de que Jesus é Filho de Deus não significa que ele foi criado por Deus. Olha só que interessante. Mas sim que ele é da mesma natureza de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Deus criou Jesus. Não. No contexto da época, é a mesma natureza, é a mesma essência. Tá bom? A expressão Filho de Deus refere-se à natureza e à autoridade de Jesus e não à sua origem. Devemos entender essa questão. É geração e não criação. Quando você estuda a respeito da deidade, inclusive no estudo que está aí disponível para os irmãos, a gente explica essa questão. Existe uma diferença entre ser gerado e ser criado. O Satanás, por exemplo, Lúcifer, ele foi criado, ele não é gerado. Só Jesus tem essa geração, não é, divina. Muito bem, e eu escrevi ainda, Filho de Deus ocorre 44 vezes na Bíblia, João Ferreira de Almeida, e cada vez que é usada se refere a Cristo. É um título de sua preeminência, santidade e relacionamento com Deus Pai. Na verdade, vemos que os fariseus queriam matá-lo por se proclamar o Filho de Deus. Agora, por que ele queria matar? Simplesmente porque Deus é meu Pai? Olha, meu Pai é Deus. Não, porque quando Jesus fala eu e o Pai, Ele é o meu Pai, ele estava falando, nós somos o mesmo em essência. Aí é que está. É o texto de João, texto de João 10,30. Exatamente. Se o senhor quiser. O texto de João 10,30, ele chega a ser simplório, né? O texto de João 10,30. Vou ler aqui para os irmãos, mas ele chega a ser simplório. É o 30:31. Ele diz tão somente assim, ó, eu e o Pai somos um. Simplório, mas disse tudo. Não é? O versículo 31, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. E responderam Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Então veja, ele está assim, de uma forma muito simples, como eu disse, ele disse, deixou bem claro, eu e o Pai somos um, ponto final. Está resolvido esse aspecto. Aí no comentário da lição nós trouxemos um aprofundamento a respeito do que é o islamismo, do termo islâmico, quem foi o Maomé, o Muhammad, e também falamos a respeito do Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, que segundo eles, o Maomé, num período ali de 23 anos, ele recebeu como revelação, não é, de Alá, do Deus de Abraão. É difícil para acreditar, mas vamos lá. Né? Encerrando ali. Pronto, pode falar. Nós temos que encerrar o último. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e temos como comprovar isso. Lá em Mateus 1,18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E o 19, então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E o versículo 20 de Mateus 1 diz assim, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, ou seja, é sobrenatural. Lucas 1,35 diz lá, e respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então aí está esta colocação falando sobre o nascimento sobrenatural, sobre-humano
do Mestre Jesus não teve nenhum relacionamento aí com José. Muito bem, falando nesse tópico terceiro a respeito do contexto, né, como o subordinacionismo se apresenta hoje, nós temos o movimento das testemunhas de Jeová. Especificamente sobre as testemunhas de Jeová, no download você vai ter ali, são mais de 16 páginas de texto que nós extraímos do nosso livro de Teologia Sistemática 5. Quando tratamos sobre heresias, nós destacamos esse texto aí sobre as testemunhas de Jeová. Então, com certeza, você tem um material muito bom para se aprofundar a respeito deste assunto, né, deste tema. Ou seja, os testemunhas de Jeová, confessam publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, D minúsculo, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. É a percepção que eles têm a respeito do texto bíblico, né? Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses, porque na verdade são falsos deuses, né? Não existe. Deus de fato é só o Todo-Poderoso, que é um com Jesus, não é? Esta é a verdade que a Bíblia faz menção a respeito de deuses falsos, e de fato está registrado nas Escrituras. Se são falsos, então não podem ser Deus, porque só pode ser verdadeiro aquele que o é. E aí, Gálatas capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz assim, ó, mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Porque se você conhece a Deus, você está servindo aquele que é de fato. E se você não conhece a Deus, então você está servindo outros que por natureza não são. Declara o apóstolo Paulo na primeira epístola que escreveu aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, o seguinte, olha só o que diz o texto: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Esta é a afirmação que o apóstolo Paulo faz na primeira epístola que escreveu aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Então, aí uma boa pergunta que incomoda aqueles que são testemunhas de Jeová. E a pergunta é essa: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? E aí você pega na resposta, né? Porque se a resposta for positiva, ou seja, é uma divindade verdadeira, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e também a Trindade. Mas se a resposta for negativa, ou seja, Jesus Cristo não é uma divindade, então eles estão admitindo que são seguidores de um falso Deus. E aí, ou seja, de qualquer lado vai ficar ruim, não é? De qualquer lado vai ficar ruim, porque o bom mesmo é servir aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor nosso Deus, a quem servimos porque cremos, não é? É assim que é. Pastor, algum comentário a respeito? Não. Eu trouxe aqui, pastor, uma colocação. Bom, eu trouxe uma colocação de uma lição bíblica, um comentário postado na Escola Bíblica Dominical, veja bem, do segundo trimestre de 2006, a lição 5. Eu achei interessante, eu trouxe aqui, os testemunhos de Jeová e seu erro sobre Jesus Cristo. A referida organização acredita que o Jesus de Nazaré, pregado por nós, já não existe mais e que durante seu ministério terreno não passava de um homem perfeito enviado por Jeová, negando, porém, a sua divindade e ressurreição corporal, comparando-o a Satanás, afirmando que ele é o mesmo Abadom do Apocalipse 9:11. De forma absurda, ensinam que só depois do seu batismo no Jordão é que Jesus tornou-se Cristo. Então, é uns absurdos aí, a gente vem observando esses absurdos ao longo do tempo que a gente vai estudando a palavra de Deus. E se eles acreditam que só depois do batismo tornou-se Cristo, por que não aceitam que Jesus é Cristo? Né? Eles não aceitam. Você entendeu como... Aliás, não aceitam. São pegos nas próprias pegadinhas deles próprios. Né? Até o próprio Espírito Santo, eles negam a Trindade, não é? E se você perguntar, podemos orar para alguém de vocês que está enfermo? E Jesus pode curar. Eles falam, se for curar, não foi Jesus, foi o próprio diabo que curou. Então uns erros grosseiros, faz parte aí deste grupo de seitas que estão aí em nosso meio. Seitas que, inclusive, um dos líderes recentemente afirmou, não é?
em rede social que a Trindade foi criada no inferno. Olha só. Não, eles loucura, usam, né? Eles usam Loucura. os termos É pesados. loucura. Mas vamos lá. Encerrando, vamos aqui encerrar, né? A sinopse do ponto 3. O subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e também no contexto das testemunhas de Jeová. E aí sim, encerramos o tópico 3 da nossa lição e vamos para a conclusão aqui da lição. E a conclusão, o termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o princípio dos pais da igreja. Na verdade, o primeiro concílio, ele aconteceu exatamente por causa desse assunto. O tema, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é Deus, ele é divino, ele não é coeterno, não é. Foram essas as discussões. E quando você lê a respeito do resultado do primeiro concílio, você já tem ali uma normatização daquilo que seria a doutrina cristã que vigora até hoje. Muito bem, a interpretação bíblica que se faz Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai e ponto final. Maravilha. Pois bem, meus irmãos, então está aí a lição de número 6, não é? Você pode assistir novamente, você pode reler a lição, tem ali o comentário para você baixar, fazer download, estudar a respeito, tem muita informação. E o que nós desejamos é que esta aula proporcione crescimento para você, de forma que você cresça individualmente e se você leciona, se você ensina, que aquilo que nós estamos fazendo aqui também proporcione as melhores condições para que ao ensinar você possa alcançar o objetivo de trazer clareza para aqueles que te ouvem e assim você seja abençoado juntamente com aqueles que também te ouvem. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito e também de compartilhar esta aula. Coloque aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram também, no seu WhatsApp, nos grupos que você está. Você certamente vai estar nos ajudando, até porque esse trabalho não é monetizado, estamos fazendo esse trabalho graciosamente, não é porque queremos certamente colaborar com o crescimento da obra de Deus. Pastor Adovilson. Muito bem, Deus abençoe a todos os nossos professores e alunos, Deus abençoe grandemente a sua vida, seu ministério, sua família e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Em nome de Jesus, o Senhor vos abençoe. Até lá.